Questão 23. Uma questão de meio ambiente. Vamos lá, deixa eu. Isso, vamos fazer aqui. Vamos lá, rapidinho. A preocupação com o meio ambiente emerge como um problema no Brasil a partir da década de 60. Mas, por favor, tá, agora eu vou ser crítico da questão. No Brasil, meio ambiente como problema mesmo a partir dos anos 90. Mas tudo bem. Vamos dizer assim, ó, os primeiros pesquisadores brasileiros a ficarem preocupados com a questão ambiental. Beleza. Então vamos lá. A preocupação com o meio ambiente emerge como um problema no Brasil a partir da década de 60, como consequência do desenvolvimento industrial, da poluição e do crescimento de uma sociedade de consumo. Pode-se resumir de forma sintética algumas causas genéricas que levaram à aceleração da degradação ambiental a partir dos anos 60 no Brasil. Então vamos lá. Primeiro, as teorias econômicas dos anos 50 preconizavam, davam ênfase máxima aos benefícios econômicos, monetários. Não estavam preocupados com o meio ambiente, com sustentabilidade, com renovação de recursos. Perfeito, tá certo, tá certo. Até hoje tem gente que pensa assim. Imagina lá nos anos 50. Meu Deus do céu. Para vocês terem uma ideia, gente, a primeira reunião da ONU sobre meio ambiente foi em Estocolmo, na Suécia, em 1972. 72. Segunda, a planificação e a gestão fragmentada e setorial dos recursos naturais, sem dar conta de suas interações com todos os níveis ecológicos, sociais e econômicos. É verdade que naquela época, nos 50, 60, pensava-se na economia, pensava-se na exploração da natureza. O plano era o quê? Fragmentar o espaço, explorar, desmatar. É assim. Para vocês terem uma ideia, nos anos 60, quando os militares assumiram o poder, eles achavam que a Amazônia era enorme, desocupada, e que a gente tinha que ocupar a Amazônia. Os militares chegaram a fazer campanhas na televisão dizendo assim, ó, a floresta é um problema, a floresta tem que ser derrubada, temos que abrir estradas para gerar desenvolvimento. Sabe aquela visão que a natureza não se conectava com o social, com o econômico, com o ambiental, com o ecológico, certa? Terceiro, naquela época, o homem não era incluído na natureza. Sim, parecia que existiam as cidades, as áreas urbanas, humanas e a natureza. É como se o homem fosse afastado da natureza, interligado. Como se a cidade, né? Existia a cidade e a floresta, a cidade e a natureza. Não, a cidade também é a natureza. Estamos inseridos no mesmo processo. Então, a resposta correta a essa questão seria letra E. Próxima questão, uma questão de climatologia. Vamos lá. Diariamente, os telejornais e jornais e seus serviços de previsão do tempo mostram imagens de satélite onde vêm as posições das frentes frias, né, e quentes, das áreas de instabilidade, acompanhadas de informações e interesses meteorológicos. Né? E vai ficar cada vez mais, tá? Vai ficar cada vez mais, claro, porque o tempo todo a gente quer saber sobre o tempo, né, as condições de tempo. A cada dia a situação muda. O mesmo, às vezes muda dentro do mesmo dia, né? Um período de 24 horas. Aqui em Santa Catarina, tem dias que a gente passa pelas 4 estações do ano no mesmo dia, né? Então vamos lá. Se possível, né? Então a tecnologia, junto com o conhecimento, com a ciência, tenta prever as variações dos elementos que compõem o complicado mecanismo do clima. São elementos constitutivos do clima, do tempo. Temperatura, umidade, pressão atmosférica, maritimidade. Tem uma pegadinha aí. Ai. Quais vocês. São elementos constitutivos do clima. Existem elementos e existem fatores. São características do clima. São elementos, vamos entender como são características que formam o clima. Quais delas? 1 e 2? Não tem 1 e 2? 1, 2 e 3? 1, 3 e 4? 2, 3 e 4? Todos os itens? Temperatura é um elemento? Sim. Umidade? Sim. Pressão atmosférica? Sim. Maritimidade não. Maritimidade é um fator. Qual é a diferença de elementos? Elementos são características do tempo e do clima. Fatores é aquilo que provoca alteração na temperatura, na umidade e na pressão. Por exemplo,
Latitude, estar perto do Equador ou longe do Equador, é um fator. Altitude, estar no nível do mar ou lá no alto de uma montanha, é um fator que faz modificar o tempo e o clima. Estar mais perto do mar, maritimidade, ou mais afastado do mar, continentalidade, são fatores. Correntes marinhas, vegetação, ventos, a lista é enorme, tá? Mas a resposta correta, 1, 2 e 3, então seria a letra B de bola, B de bola. Continuando aqui, uma questãozinha agora sobre fusos horários. Já que a gente fez a revisão, vamos atacar os fusos aqui. Comigo. Os fusos horários se vinculam ao período de rotação do planeta. Os fusos estão, fusos horários têm a ver com o movimento de rotação da Terra. Os fusos estão referidos em relação ao meridiano de Greenwich, ou meridiano principal, ou meridiano internacional de origem, né? Meridiano que passa sob o antigo Observatório Real de Greenwich, em um subúrbio do leste de Londres, cuja longitude é 0 grau. Então, no meridiano de Greenwich, longitude 0. E seu antimeridiano, o oposto dele, que fica, né, se aqui, imagina uma esfera, se do lado de cá passa o meridiano de Greenwich. No oposto de Greenwich, a 180 graus, né, na antípoda de Greenwich, fica a linha internacional da data, a LID. Os fusos horários são numerados de 1 a 12 a partir do meridiano de origem, com sinal positivo para leste, lembra? Para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem. Né? Então, negativo para oeste. Muito bem, em relação aos fusos horários presentes no território brasileiro, marcar C para as corretas, para as certas, e E para as erradas. Então vamos lá. Eita, eu gosto de questãozinha assim. Vamos lá. O Brasil, a partir de 2013, passou a ter 4 fusos. Deixa eu pegar o mapa lá dos fusos para ajudar a galera. Eu tenho aberto aqui. Mapa dos fusos. Estava aqui o mapa que eu estava procurando antes ó, das regiões econômicas, não tem problema. O Brasil, em 2000. Aprenda uma coisa, ó. Quando o sistema de fusos horários foi adotado no Brasil lá no início do século XX, a gente tinha 4 fusos, mas em 2008, isso, o Brasil passou a ter 3 fusos. Em 2013, voltamos a ter 4 fusos horários. Desde 2013 para cá, o Brasil tem 4 fusos horários, tá? Então tá certo aquela parte. Vamos ver o resto ali, né? Ó, o Brasil voltou a ter, a partir de 2013, 4 fusos? Sim. O quarto e novo fuso compreende o Acre e o lado oeste do Amazonas. Eles têm 5 horas a menos em relação a Greenwich. Vamos lá, mapa. O quarto fuso, né? Ele pega... Desculpa, deixa eu ver aqui. O quarto e novo fuso compreende o Acre, e o lado oeste do Amazonas. Tá certo aqui, ó. Pega o Acre, beleza, e 11 municípios do oeste do Amazonas, certo? E o que mais que eles dizem aqui? E tem 5 horas a menos em relação a Greenwich. Opa! Ó, se nós aqui no fuso de Brasília temos menos 3 horas, eles têm menos 4 horas aqui em Manaus, lá no quarto fuso e no último fuso, menos 5 horas, tá certo? Menos 5 horas em relação a Greenwich. Deixa eu mostrar no meu esquema aqui que fica melhor. Quer ver? Ó? Deixa eu só pegar o meu esqueminha rapidinho aqui, que vai ficar melhor ainda para vocês. Aqui, ó. Pronto, ó. O quarto fuso horário brasileiro pega o Acre, 11 municípios do estado do Amazonas, e estão 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, certa 01, hein? Vamos gabaritar, hein? Ó, eu fiz a primeira porque era mais difícil, agora vocês. No primeiro fuso, o primeiro fuso engloba o arquipélago de Fernando Noronha, também pega o arquipélago de São Pedro e São Paulo, a Ilha da Trindade e o arquipélago de Martim Vaz, com pelo menos 2 horas em relação à hora de Greenwich. Vamos lá. Ele está dizendo que o primeiro fuso brasileiro, pega Fernando Noronha. Pega Fernando Noronha. Pega, né, os Penedos de São Pedro e São Paulo. Pega as Ilhas da Trindade e Martim Vaz.
e estão 2 horas atrasados em relação a Greenwich. Meu, o Grega deu a questão, hein? Certo, certíssimo. Perfeita a alternativa. Próxima. O estado de Santa Catarina está inserido no segundo fuso horário, ou seja, menos 3 horas em relação a Greenwich. Vamos lá para o mapa. Primeiro fuso das Ilhas Oceânicas. Segundo fuso, Santa Catarina está aqui, no segundo fuso. No fuso de Brasília, estamos menos 3 horas em relação a Greenwich. Perfeito. Estamos menos 3 horas em relação a Londres. Lembrando que, pela teoria dos fusos, um fuso, a mesma coisa que 15 graus, que é a mesma coisa que 1 hora. Então, 3 horas, a mesma coisa que 3 fusos. 3 horas, a mesma coisa que 45 graus oeste. Vocês concordam comigo? Um fuso 15, 2:30, 3:45. O fuso de Brasília, aonde está localizada Santa Catarina, fica 3 fusos a oeste de Greenwich. 3 horas a menos. 3 fusos a menos. 45 graus oeste. Fechou? Então, qual que é a letra correta lá? Deixa eu ver. Agora já não lembro. A primeira está certa? Está certa. A segunda está certa. A terceira. Letra A.